Afinal de contas, é pecado consumir carne de porco e outros animais, a qual Levíticos 11 nos orienta a não consumir? Jesus aboliu as leis alimentares no Novo Testamento? Nesse vídeo, você vai enxergar esse tema como nunca enxergou na sua vida até hoje, porque iremos trazer todo o contexto histórico e espiritual de versículos dentro desse estudo que vai mudar a sua visão de uma vez por todas sobre esse tema tão polêmico que é a alimentação dentro da Bíblia Sagrada. Se você quer saber mais, fique conosco até o final. Seja bem-vindo ao canal Sabedoria de Israel. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco do versículo que talvez seja o mais polêmico acerca da alimentação. Ele está contido em Mateus 15:11, onde Yeshua, Jesus, ele declara que aquilo que entra no homem não torna o homem impuro, mas sim aquilo que sai do homem é o que torna o homem impuro, sendo isso a prostituição, a mentira, o assassinato e tudo aquilo que o homem verbaliza e externaliza através de palavras e ações de dentro para fora. Mas, afinal de contas, esse versículo que muitos interpretam como o versículo cerne ou chave para abolir todas as leis, as regras, os mandamentos alimentares contidos na Bíblia Sagrada. De fato, ele é verdadeiro e genuíno dentro dessa interpretação? Preciso que nós venhamos analisar uma palavra chamada anacronismo. O que seria anacronismo? Anacronismo é pegarmos uma ideia ou até mesmo um objeto e trazê-lo fora do seu contexto em um tempo diferente a qual ele foi aplicado. Ou seja, para entendermos não só esse versículo, mas como todos os versículos na Bíblia Sagrada, é necessário que venhamos nos reportar àquela época, a cultura daquela época, o povo daquela época e para quem estava sendo aplicado, para que de fato possamos entender a verdade, extraindo aquilo que as Escrituras querem nos transmitir. Yeshua está falando como um judeu praticante dentro do território de Israel e dialogando para judeus que seguiam restritamente a prescrição de Levíticos 11, a qual Deus proíbe o consumo de diversos animais considerados impuros ou que não foram criados para serem consumidos pelo homem. Eu vou te explicar melhor e você vai entender. Imagine nós hoje, no Brasil ou num país no Ocidente, convidando alguém ou sendo convidados para almoçar ou jantar na casa de alguém e entrando naquela casa nos deparando com um cachorro assado em um tabuleiro. Você deve estar se falando, bom, professor, mas isso é praticamente impossível, porque no Brasil ou no Ocidente nós não temos o hábito de consumir a carne de cachorro, porque a carne de cachorro ela não deve ser consumida porque entendemos que esse animal foi criado por Deus para servir como animal de estimação e não um animal para consumo. E é justamente aí que eu quero chegar para que você entenda o contexto desse texto. Quando nós nos reportamos a Israel, aos judeus, e principalmente para aquela época, é impossível que dentro de uma casa de um judeu entrasse uma carne de porco, de camarão ou de um peixe que não contesse escamas, porque esse tipo de alimento não era considerado alimento para eles. Assim como para nós hoje no Ocidente, uma carne de cachorro não é considerado alimento. Por isso, quando Yeshua ele traz essa palavra acerca de alimento, automaticamente ele está falando dos alimentos que são próprios para o consumo, porque aquela relação de Levíticos 11 nada mais é do que uma lista que Deus deixou dizendo aquilo que ele criou para servir de alimento para o homem, como também aquilo que ele criou que não serve para a alimentação do homem. Dentro desse contexto, nas Escrituras Sagradas, quando Yeshua, Jesus, ele declara que o alimento que entra no homem não o torna impuro, ele não está falando daquilo que a Bíblia não classifica como alimento,
pois isso já estava descartado dentro da mentalidade judaica a qual Jesus nasceu, cresceu e praticou. Um outro versículo que vai abrir o seu entendimento acerca disso é Mateus 5,17, onde o próprio Yeshua declara que ele não veio abolir a Torá, os mandamentos descritos na Bíblia. Logo, não existe a possibilidade dele ter anulado a prescrição acerca da alimentação contida na Bíblia Sagrada. Um outro versículo ou um outro entendimento que vai fazer com que você possa abrir os seus olhos acerca disso é o contexto que está inserido aquele diálogo. Yeshua estava sendo repreendido por praticantes da fé judaica religiosos, a qual os seus discípulos não tinham lavado as mãos antes de tomar as suas refeições. Dentro do judaísmo existe uma alahá, que é uma tradição ou uma lei rabínica, que diz que devemos lavar as mãos ao acordar, antes das refeições e antes de fazer a bênção do pão. É chamada de Netilat Yadayim. Essa lavagem das mãos, segundo a tradição rabínica, a tradição oral, faz com que uma pessoa venha se tornar impura ao pegar um alimento com as mãos sujas, sem lavar. Ou seja, o contexto dos versículos a qual Yeshua estava debatendo ali com alguns judeus é justamente o fato de comer sem lavar as mãos dentro de uma tradição rabínica, um costume rabínico passado pelos líderes judeus e não acerca de um mandamento contido na Bíblia Sagrada, a qual o próprio Jesus já tinha declarado em Mateus 5,17 que ele não veio para abolir. Outro ponto interessante é que o próprio Pedro, um dos 3 principais apóstolos do círculo de 12 apóstolos de Yeshua, vai declarar, alguns anos depois, que ele nunca tinha colocado um animal impuro na sua boca. Agora, raciocina comigo. Se de fato Yeshua tivesse abolido as leis alimentares, alguém que fazia parte do círculo íntimo de discípulos de Yeshua não teria largado essas leis e passado a se alimentar desses animais? Confira comigo na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos ver o que Pedro falou a partir do versículo 9. No dia seguinte, por volta de meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de animais quadrúpedes, bem como de animal que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Vejamos agora o que Pedro responde no versículo 14. Porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Ou seja, esse versículo nos deixa muito claro que Pedro, em toda a sua vida e até aquele momento, a qual tinham se passado os anos desde a morte de Yeshua, não havia consumido nenhum animal impuro, a qual a Bíblia condena. Logo, ficamos de forma muito clara esse entendimento de que Yeshua não, com as suas palavras em Mateus 15, liberou ou aboliu toda a lei que prescreve a parte alimentar nas escrituras sagradas contidas em Levíticos 11. E aí existem uma série de fatores científicos que também tentam explicar algo que, na verdade, é um mandamento dado por Deus de uma prescrição de animais que foram criados para servir de alimentos e outros não. Por exemplo, o porco, ele é um animal que, devido à sua articulação do pescoço, ele não consegue inclinar a sua cabeça para cima, para olhar para os céus. E segundo os sábios e alguns estudiosos, isso aponta que o porco é um animal que não possui a capacidade de erguer os seus olhos
para o seu Criador. Outro ponto importante é que o porco não possui glândulas sudoríparas. Essas glândulas são responsáveis em fazer com que o corpo venha a transpirar. Quando o corpo ele consegue transpirar, emitir o suor, não só existe o equilíbrio dentro da temperatura corporal, mas também existe nesse momento a liberação de toxinas que se encontram no corpo. Não obstante ao fato de não liberar essas toxinas, o porco também convive geralmente em lugares sujos, como o próprio habitat dele é chamado de chiqueiro. Ou seja, a carne dele está muito mais passiva a ser contaminada e a não conseguir liberar essas substâncias ruins que automaticamente passam a ser ingeridas, principalmente quando consumidas em uma condição mal passada, ou seja, numa condição quase crua ou quando não há um cozimento adequado. Os peixes de couro e também os crustáceos, que são proibidos na Bíblia, geralmente habitam os fundos dos oceanos e dos rios e são chamados de lixeiros, porque se alimentam dos restos dos corpos de outros peixes e acabam também tendo a sua carne mais contaminada do que os peixes de escama, a qual Deus permitiu o consumo dentro da Bíblia Sagrada. Ou seja, esse estudo nos provou que Yeshua, Jesus, não aboliu as leis alimentares da Bíblia e que elas continuam de pé até os nossos dias, seja por questões médicas e biológicas, seja por entender um conceito espiritual estabelecido pelo próprio Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aqui embaixo o que você achou sobre o conteúdo e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você não perca os próximos conteúdos.